Eu, como a maioria aqui nessa sala, tenho certeza, como a maioria dessa sala, eu vim de uma família muito pobre. As pessoas confundem palavra pobre e humilde. Humilde é uma coisa, o fulano pode ser humilde, o Fernando é humilde. Uma pessoa que fala manso, etc, e tal, tem um comportamento diferente. Isso é uma pessoa humilde. Uma pessoa pobre é aquela que passa, às vezes, até dificuldade. Não quer dizer que passa sempre dificuldade, ok? Então, eu vim de uma família pobre. Meus pais eram pessoas pobres. Nós vivíamos no estado do Paraná. Meu pai, um pequeno lavrador no Paraná. Minha mãe, também lavradora, trabalhava no Paraná. Meus pais tiveram 3 filhos. Eu sou o mais velho deles. Lá no Paraná, meu pai plantava. Quem é da roça aqui? Quem tem origem na roça aqui? Levanta a mão. Até que não tem muito, não. Hein? Já teve época, quando você perguntava, tinha mais. Mas, então tá. Então, eu estou vendo aqui que o público está mesclado. Mas quem não é da roça tem história que o pai, ou a mãe, ou o tio veio da roça. Alguma raiz, com certeza, vocês têm. E eu vim do Paraná para o estado de São Paulo, meus pais resolveram mudar para São Paulo, porque na roça a situação estava muito difícil. Meu pai era um pequeno agricultor, ele pegava dinheiro no banco para plantar, às vezes vinha o sol, às vezes vinha a chuva, ele não tinha dinheiro, às vezes, para pagar o banco, e não tinha, a condição ficou muito difícil, então eles resolveram vir embora para Campinas, porque muita gente na década de 70 e de 80 vieram para o estado de São Paulo para ganhar dinheiro, não é nem para ganhar dinheiro, para ter um futuro melhor, dar um futuro melhor para os filhos. E meus pais resolveram sair da roça e vir para a cidade de Campinas, porque nós tínhamos uns parentes aqui na cidade. Chegando aqui na cidade, meu pai foi trabalhar no ramo de cerâmica, lá na região do Ouro Verde, e minha mãe foi ser empregada doméstica. Assim começou a história nossa aqui na cidade de Campinas. E aqui em Campinas, eu, por ser o filho mais velho, ficava em casa com meus irmãos. E dentro da minha casa nós tínhamos que fazer de tudo. Eu só não lavava roupa na minha casa, mas eu tinha muitas obrigações dentro da minha casa. E eu, por ser o filho mais velho, tinha algumas obrigações maiores do que os meus irmãos. Claro, se eu era mais velho apanha mais, na maioria das vezes, né? O mais velho é mais cobrado, se é o primogênito, não tem essa. E assim foi comigo. E aí, desde criança eu alimentava alguns sonhos, mas daqui a pouco eu conto dos meus sonhos. Mas antes dos meus sonhos, na minha casa a gente tinha que fazer absolutamente tudo. Eu conto uma história que hoje eu falo com... Não tem problema de eu falar, mas quando eu era mais jovem, eu ficava com muita vergonha de contar quando eu era criança. Dentro da minha casa eu tinha que fazer de tudo. Arrumar tudo, lavava a louça. Lavar a louça era uma tortura para mim, era uma vergonha. Como que eu ia falar para meus colegas que eu estava arrumando cozinha? Hoje fala lá arrumar louça, né? Mas arrumar cozinha, arruma cozinha. Eu tinha que fazer comida para meus irmãos, né? E eu tinha que varrer a casa, passar pano no chão, lavar o banheiro. Era assim a nossa infância. E aí minha mãe trabalhava e meu pai trabalhava fora. 5 horas da tarde minha mãe chegava. Quando a minha mãe chegava, eu morava num bairro chamado Morumbi, ali na região do Ouro Verde. Aquele bairro não era asfaltado. Aqui em Campinas, quem é mais velho, lembra do ônibus. Né, Sirlei, a gente é mais novo dessas coisas, eu, você, a Rose, o pessoal é tudo novo. Né? Aqui em Campinas tinha um ônibus da CCTC. Quem lembra da CCTC aqui? Ah, tem alguns que lembram. Então tinha um ônibus da CCTC. E aí, eram uns ônibus vermelhos, bem velho. E aí, quando a minha mãe chegava às 5 horas da tarde, eu e meus irmãos ficávamos brincando na rua, e às vezes a gente perdia a hora na rua. E aí, como que eu sabia que a minha mãe estava chegando? Porque o ônibus chegava e o bairro não era asfaltado, levantava aquele poeirão. Então, eu sabia que a minha mãe estava chegando. E eu corria para dentro de casa, e uma das obrigações minha é que quando a minha mãe chegava dentro de casa, o arroz tinha que estar na panela já sendo refogado, e eu tinha que fazer isso. E naquela época, nós não tínhamos dinheiro para comprar arroz hoje tem alguns que não precisam nem lavar, mas o arroz daquela época precisava lavar. E ainda mais que, no caso, nós não comprava arroz de primeira. Era arroz de segunda ou de terceira. Às vezes tinha até que escolher. Quem aqui já escolheu arroz? Alguns aqui. Feijão? Alguns já escolheu. Então, aí eu escolhi arroz, eu tinha que escolher o arroz. E, às vezes, né, eu perdi a hora, conforme eu disse para vocês, eu via que a minha mãe estava chegando, a poeira estava levantando, sabia que era a minha mãe, eu saía correndo para dentro de casa, jogava o arroz na panela, jogava o sal e tal. Quando a minha mãe chegava, eu não apanhava. Mas eu não lavava o arroz. Tem gente que não gosta de lavar arroz. Eu até hoje, a Alessandra vai fazer arroz, eu falo, Alessandra, tem que lavar. Mas não precisa lavar, hoje não precisa mais. Mas eu aprendi desse jeito, eu lavava arroz. Eu sei refogar arroz, gente. Eu sei fazer a comidinha até, né? Hoje não precisa que ela faz direitinho, abençoado. E assim, enfim, essa foi a minha história, a minha infância. Mas na minha infância, como todos vocês nessa sala, eu tinha sonhos de adolescente.
Todo mundo tem sonho, até hoje eu tenho sonho, e sonho nunca pode morrer. Nós temos, quando acaba, concretizou um sonho, a gente tem que buscar novos sonhos. E eu tinha sonhos, eu tinha 3 sonhos, muito fortes. O primeiro deles, eu queria ser policial. Eu era mais forte do que eu sou hoje, eu pesava 55 quilos. Hoje eu peso 67, então engordei um pouquinho, graças a Deus, mas na época era muito magrelinho. E aí, esse era o meu primeiro sonho, era ser policial. O segundo, eu queria ser empresário. Queria gerar emprego, que eu disse agora há pouco para vocês. E o terceiro, eu queria ser locutor de rádio. E aí eu gostava, eu já contei isso ano passado, e eu queria ser locutor de rádio, imitava locutor de rodeio, eu queria ser locutor. Então eram esses meus sonhos de criança. Mas enquanto isso não se realizava, eu comecei a me virar e ganhar dinheiro para fazer meus bicos, né? Para ganhar dinheiro. Eu não recebia mesada do meu pai e da minha mãe. Então eu tinha que capinar terreno lá naquela região do Ouro Verde, catava esterco para vender. Era conhecido lá no Morumbi como Paulinho Leiteiro. Eu buscava leite num sítio que tinha do lado e levava leite para a criançada lá do bairro. Então era conhecido como Paulinho Leiteiro. Eu odiava esse apelido, Paulinho. Eu já era franzininho, os caras me chamavam de Paulinho. Queria chamar Paulão, né? Enfim, mas era Paulinho. E aí eu entregava leite lá no bairro, vendia verdura. E assim foi, eu ganhava meus trocados desse jeito. E eu tinha um complexo de inferioridade muito grande. O que era esse complexo de inferioridade? Eu era magrelinho, eu era dento sim, meus dentes eram meio para fora, aqueles dentes que você tem assim, que faz meio para fora, alguns aqui já sabem que é isso, que talvez já tenha tido isso. E eu não tinha dinheiro para arrumar os dentes, então eu tinha um complexo de inferioridade muito grande. E eu tinha uma outra questão, que eu saía às vezes para ir para baile com os amigos, e eu ia muito lá para Indaiatuba, num clube lá com os amigos, e quando chegava, eu tinha um amigo que tinha um parente lá, e chamava, vamos lá para o baile, lá no 9 de julho, lá em Indaiatuba. Todo mundo ia, eu também ia para esse baile. Quando chegava lá, todo mundo ia dormir na casa desse meu colega, desse meu amigo. E eu tinha uma dificuldade muito grande para dormir na casa da tia dele. Por quê? Porque eu urinava na cama, gente. Vocês imaginou eu com 14, 15 anos urinando na cama. Eu tinha uma vergonha tremenda disso. Então, na casa do meu amigo, todo mundo ia dormir e ficava acordado, porque senão eu urinava no sofá da tia dele. E assim foi. Então, eu tinha um baixo complexo de inferioridade. Eu achava que eu tinha muita vergonha, né? Então, assim foi a minha adolescência e a minha infância. E fui crescendo com esses sonhos na minha vida. Com 19 para 20 anos, o meu primeiro sonho se realizou com muita luta. Eu não tinha estudo, tive que fazer supletivo, porque também para ajudar nessa época, um pouquinho antes, nessa época que eu estou contando para vocês, quando eu vim do Paraná para cá, o estudo do estado de São Paulo, a educação, ela era mais evoluída que o Paraná. Hoje não é mais, mas naquela época era. Então eu vim do Paraná para cá no 3º ano. Os professores viram que eu não conseguia acompanhar o 3º ano, falou, você precisa voltar para a 2ª tarde. Então, de manhã eu fazia a 3ª série, à tarde eu voltava para fazer a 2ª. Era uma bagunça lascada. E aí, eu tinha uma dificuldade muito grande com isso. E assim foi passando o tempo, né? Então, eu não tinha estudo. Aí eu tive que me virar e tal, voltei a estudar e tal. Mas com 19 para 20 anos, o meu primeiro sonho se realizou. E eu ingressei na Polícia Militar do Estado de São Paulo no ano de 1990. Em 1990, entrei na polícia e assim o meu primeiro sonho começou. Comecei a trabalhar na polícia, e na polícia aqui em Campinas, quem é de Campinas há mais tempo sabe que aqui em Campinas tinha uma tropa chamada Rotac. Essa tropa era uma tropa de elite aqui na cidade. Tinha um pessoal que usava uma boina invocada, um cinturão Robocop. Eu estava estudando para ser um policial. E eu estudando, eu já falei, eu quero trabalhar lá. Eu nem policial era ainda formado, eu já falei, eu quero trabalhar lá. Já estava escolhendo até onde eu queria trabalhar. E eu queria trabalhar na Rotac porque era um batalhão de elite, trabalhava 5 policiais, de uma forma diferente e tal, e eu queria trabalhar lá. Mas, enquanto isso não acontecia, aconteceram alguns fatos durante esse período. O primeiro deles foi que aqui em Campinas tem um clube na polícia chamado ADPM, lá no Parque São Quirino. Quem é da rede? Quem conhece a ADPM aqui? Alguns conhecem. E lá no Parque São Quirino tem a ADPM. E a diretoria daquele clube veio vender título para nós. A gente ficava numa sala de aula, como vocês estão aqui, e na sala de aula o pessoal que fazia parte da diretoria do clube queria que nós ficássemos sócio do clube. E aí veio um tenente lá, cabeça branca, já aposentado, gostava de tocar violão, tocou violão para nós aquele dia, e ele disse assim, olha, eu tenho 3 filhas em casa. Uma delas é casada com um japonês, uma outra é casada, não dorme não, gente. A outra era casada com um japonês que tinha banca no Ceasa, que ele contou, e ele falou, eu tenho uma 3ª filha muito bonita em casa. Eu falei, eu vou conhecer a filha desse velho e vou casar com ela. Sentado na cadeira, fiquei quieto, só pensei e não falei nada para ninguém.
E assim foi. Beleza, passou o tempo. Aí, em julho de 1990, eu me formei soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E aí eu não fui trabalhar na Rotac, eu fui trabalhar no presídio do São Bernardo. Falei, meu Deus do céu. Fui trabalhar, tomar conta de presos, 700 presos naquela época. O São Bernardo era a maior cadeia que existia em Campinas naquela época. E nós éramos em 17 policiais por turno para tomar conta de 700 presos. E aí foi. Lá eu vi o primeiro homicídio brutal. O que um homem que não é temente a Deus, cheio de ira e de ódio, o que ele é capaz de fazer com o seu semelhante. E lá eu vi esse primeiro homicídio. E aí eu vi que aquele meu sonho de criança, a realidade ia ser muito diferente do que eu imaginava. A coisa ia ser muito diferente. Passou mais um tempo, eu fui transferido de lá e nós fomos inaugurar o complexo penitenciário Campinas Hortolândia, que hoje é um dos maiores complexos penitenciários do estado de São Paulo. Lá hoje tem quase 9.000 presos. Enfim, essa foi um pouquinho da história. Passou mais um tempo, naquele mesmo ano, eu fui num autolanche aqui em Campinas, ali na região do Souza Queiroz. Naquela época era muito comum o autolanche, e lá naquele autolanche eu comecei a olhar para uma moça, ela começou a olhar para mim, e tal, e assim, né, e aqueles olhar e tal, né, todos vocês que fizeram isso um dia na vida. E aí, olhando, porque eu criei coragem e fui falar com ela. Eu fui falar com ela, aí eu falei para ela, olha, eu sou, naquela época, né, todo mundo podia falar que era policial. Hoje o policial não fala mais tanto, vocês sabem os motivos, não precisamos nós ficar entrando nessa seara aqui. Mas logo eu quis contar para aquela moça que eu era policial. Ela me disse, engraçado, minha irmã é policial, meu tio é policial, meu pai é policial, meu cunhado é policial. Eu disse para ela, mas todo mundo na sua casa é polícia? Ela falou, tem alguns. Eu falei, mas quem que é seu pai? Ela falou, meu pai é o tenente Tessari. Eu falei, caramba, ela é filha daquele velho que eu falei na sala de aula. Aí, eu comecei a namorar ela. E aí começou a acontecer o seguinte. Começamos a ter intimidade muito cedo, aí começou assim, uma hora está grávida, outra hora não está. Uma hora está grávida, outra hora não está. Uma hora está grávida, outra hora não está. Até que chegou uma hora e ela estava grávida. Ela estava grávida do meu filho lindo, maravilhoso, que é o Igor. E aí, ela estava grávida do meu filho Igor. E aí eu me vi na seguinte situação. Eu não tinha casa para morar, trabalhando na polícia, ganhava muito pouco policial, como hoje não é tão diferente. E eu falei, o que eu vou fazer da minha vida agora? E aí a coisa apertou, e aí eu comecei, nessa época eu já estava fazendo bico. Então, na polícia eu trabalhava 12 por 36, no meu dia de folga eu fazia bico de segurança. Bico em farmácia, escolta de cigarro e tal. Por quê? Porque eu também tinha aprendido na minha infância que o cavalo não passa toda hora arriado na sua frente. Quando ele passa, você tem que montar nele. O bonde não passa toda hora na sua frente. Quando ele passa, você tem que entrar nele logo. Não é assim que a maioria de nós escuta? Não pode perder a oportunidade. E aí eu queria ganhar dinheiro, comecei a querer ganhar dinheiro, trabalhando muito. Um dia na polícia, um dia de folga, ganhando dinheiro, fazendo bico, e aumentando, dobrando o meu salário. Cheguei a vez de triplicar o meu salário, e assim foi. E ela grávida, primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, e nada disso. A mãe dela dizia para ela, esse cara vai deixar você na mão, você vai ficar mãe solteira. E eu fui morar com ela no 8º mês de gravidez, de favor, na casa dos meus pais. Assim começou o meu casamento. De uma forma não muito correta, né? E que aí depois a gente paga um preço por isso. Mas, enfim, assim foi o começo da minha história, da minha vida conjugal. Fui morar com meus pais, passou mais um tempo, consegui construir uma casa num terreno que o meu pai tinha, dividimos aquele terreno e ali eu fui morar naquele terreno. E assim continuou a minha vida de casado. Passou mais um tempo, nessa caminhada começou a aparecer as nossas diferenças de casais, porque, como todos aqui nessa sala que são casados, vão entender o que eu vou dizer. Quando a gente casa, o marido vem de uma formação familiar, a mulher vem de outra formação familiar. E no começo é tudo maravilhoso, depois começa a aparecer as diferenças de casais. Por quê? Porque cada um tem uma formação, cada família, nenhuma família é igual a outra. Toda família tem diferença. Quando você namora, depois que você casou, com o tempo você vai perceber que tem diferença. No começo, não, nós todos somos igualzinhos, alma gêmea, é nada. Depois aparece a diferença, fica tranquilo, depois você vai ver, tá bom. E assim foi. E começou a aparecer nossas diferenças de casais. Eu brigava com ela, discutia comigo. Por quê? Porque ela era mãe inexperiente, porque logo em seguida nasceu também a outra bênção nossa. Cadê ela? Cadê a Ingrid? Aí nasceu a Ingrid.
E aí, mas eu, trabalhando muito fora, ela mãe inexperiente e esposa inexperiente. Eu, pai inexperiente e marido inexperiente. Então, os dois não tinham experiência, das duas coisas. E aí, começou a aparecer nossas primeiras diferenças de casais. E assim foi. E outra coisa, nós não éramos casados, nós éramos só juntados. Porque eu também achava o seguinte, eu junto, deu certo, deu, não deu, cada um para o seu canto. E assim foi passando o tempo, esse foi o nosso início de casamento, com muita turbulência, com muita dificuldade, e assim foi passando os anos. E aqueles sonhos meus, conforme eu disse para vocês, o primeiro de ser policial. E desses meus bicos, começou a aparecer, que agora eu vou entrar na história, que é a razão de vocês estarem aqui hoje. E aí, depois de um tempo, eu comecei a trabalhar sozinho de segurança, comecei a chamar um para trabalhar comigo, surgiu outro, aí surgiu uma outra oportunidade, um outro serviço, começou a aparecer um outro, daqui a pouco eu tinha 10, 15, 20 pessoas, 30 pessoas trabalhando comigo, eu falei, eu preciso abrir uma empresa. E assim surgiu a Servicamp. A Servicamp nasceu dessa parte da história. E assim começou a história da Servicamp. Eu comecei a trabalhar, fazendo bico e tal, surgiu a empresa, começamos a ter os primeiros funcionários registrados, isso já há muitos anos, e lá já se faz tantos anos, e assim a empresa continuou, né? A Servicamp que está aqui até hoje. E assim continuou a minha história, né? Como Paulo Campana Família, e Paulo Campana Empresa, e Paulo Campana na Polícia Militar. E passado mais uns anos, eu comecei a me tornar um homem muito negativo. Trabalhava muito, ficava muito fora de casa, e eu comecei a me tornar uma pessoa muito negativa. O que é uma pessoa negativa? É aquilo que o Francisco falou aqui hoje, é aquilo que o Renato falou aqui hoje. Eu comecei a focar muito no negativo. Tudo que eu pensava coisa ruim. Eu pensava que eu ia capotar meu carro, que eu ia morrer. Tudo eu pensava coisa ruim. Até que dessa negatividade, eu comecei a achar que eu ia morrer de câncer de próstata. Eu comecei a achar que eu tinha câncer na próstata e que eu ia morrer de câncer de próstata. E assim, esse pensamento martelava na minha mente dia e noite. E eu não contava para ninguém. E andava, fazia minhas caminhadas, aquele pensamento ruim na minha mente, e assim foi, até que um dia eu fui fazer fui fazer um passeio com a minha esposa e com meus filhos, lá em Serra Negra, e numa das noites nós estávamos no quarto, e eu liguei a televisão estava ligada, começou a passar um filme, chama-se Lado a Lado. É um filme de um casal que se separa, e a atual mulher do cidadão vai tomar conta da ex-esposa que estava com câncer em fase terminal. Quando eu olhei aquilo, eu falei, agora que eu vou morrer mesmo. Eu comecei a chorar, fiquei muito triste, terminou, voltamos para casa, e a minha rotina continuou. Um dia, eu já estava trabalhando na polícia no período noturno, trabalhava à noite, saí de manhã da polícia, e eu morava num condomínio chamado Santos Dumont, que hoje é nosso cliente, já há muitos anos, e trabalhando. Quem trabalha no Santos Dumont aqui? Tem alguém do Santos Dumont aqui na sala? Não. E eu trabalhava, e aí... Hã? Ah, ok. Então, eu morava lá no Santos Dumont. E aí, um dia, voltando para casa, para o condomínio, sintonizei numa rádio e escutei o locutor da rádio contar a história da vida dele. E a história que o locutor de rádio contava era a seguinte, ele dizia que ele ganhou muito dinheiro, ele era locutor de rádio, ele trabalhou com o Silvio Santos 25 anos, fez caravana para o Silvio Santos, teve o programa de televisão dele, ele se tornou viciado em bingo, viciado em baralho, alcoólatra, e depois descobriu que tinha um câncer de próstata, mas que ele fez a cirurgia e que Jesus havia curado ele. E que o câncer dele foi totalmente curado, nunca mais voltou, foi totalmente eliminado, ele eliminou totalmente o câncer. E ele contando a história da vida dele, e eu comecei a prestar muita atenção na história daquele locutor de rádio, que é o Luiz Lauro, que a maioria aqui conhece, que é de Campinas, que é o irmão do prefeito, e assim foi, e eu escutando a história da vida do Luiz Lauro. E eu falei, poxa vida, algumas coisas que esse homem está contando é a história da minha vida. E aí ele começou a me visitar, ia até a minha empresa, sempre ia na minha empresa, pedia para orar comigo, ia embora, não falava de religião, falava de Deus. Não falava de placa de igreja, falava de Deus. Como eu sempre procuro dizer, eu não falo de igreja, eu falo de Deus. Placa de igreja não salva ninguém, leva você para o inferno se você bobear. Agora Jesus Cristo leva você. E ele falava sempre de Deus para mim. E o Luiz Lauro sempre falou do amor de Deus para mim. E assim foi, e pela primeira vez eu tive coragem de contar para alguém tudo que eu estava sentindo e disse para o Luiz Lauro. O Luiz Lauro falou, rapaz, você tem 35 anos, você não tem isso não. Na realidade, eu não tinha medo de fazer o exame, eu tinha medo do diagnóstico.
E aí depois eu fui fazer o exame, realmente não tinha nada disso, era algo que eu tinha, que precisava ser tratado, tratei, me curei, e assim continuou a minha vida. Nessa minha caminhada, um dia, alguém falou do amor de Deus para mim, com tanta propriedade. Aliás, foi nesse local aqui, não aqui, num local muito próximo aqui. Eu participei de um retiro de carnaval, que chama-se Retiro de Carnaval, que muitas igrejas fazem, igrejas católicas, evangélicas fazem retiro na época de carnaval, e eu participei de um evento, e nesse evento eu entendi a importância de eu entregar minha vida de verdade a Deus, de eu entregar minha vida de verdade a Jesus, e assim foi. Dali para frente a minha vida mudou, eu tive muitas experiências com Deus, Deus mudou completamente a minha vida, Deus transformou a minha vida em todos os sentidos, empresarialmente, na família, Deus mudou completamente o rumo da minha história. Eu, que era fascinado pela polícia, deixei de trabalhar na polícia, pedi para sair da polícia, só fiquei na empresa, passado mais um tempo, fui fazer programa de rádio com o Luiz Lauro, então o meu segundo sonho, fui fazer programa de rádio com o Luiz Lauro, então aí nessa história toda, os 3 sonhos se realizou. Fui policial, tinha empresa já, e fui fazer programa de rádio. E assim continuou a história da minha vida. Mas no ano de 2005, eu vim a viver algumas coisas, já estou finalizando, viu gente? E no ano de 2005, vim viver algumas experiências na minha vida. No ano de 2005, numa situação muito trágica, eu estava num casamento, e aqui em Campinas, já tinha entregado a minha vida, Deus já fazia parte da minha vida verdadeiramente, não era apenas da boca para fora, não seguia apenas uma tradição, eu tinha Deus de verdade na minha vida, e eu estava vivenciando o que Ele estava fazendo na minha vida. E eu fui convidado para um casamento, e nesse casamento, ali na região da Santos Dumont, tinha muita gente nesse casamento, tinha muita gente mesmo nesse casamento, estava sendo servido um jantar, e o meu irmão caçula estava nesse casamento, meu irmão tinha 35 anos, e eu estava contando a história da minha vida para o meu irmão. E nesse dia, eu contando a história do que Deus estava fazendo na minha vida. Meu irmão ouviu atentamente toda a minha história. Eu dizendo para o meu irmão que Jesus havia ressuscitado Lázaro, depois de morto. Lázaro já estava morto há alguns dias, mas que Jesus havia ressuscitado Lázaro. E meu irmão ouviu atentamente eu contar essa história da minha vida para ele. E eu disse para ele, meu irmão, naquele dia, meu irmão tomava uma cervejinha, naquele dia, meu irmão tomou apenas uma cerveja. E meu irmão ouviu atentamente tudo que eu disse a ele. E eu disse para ele essa história, que Jesus havia ressuscitado Lázaro, mas que na Bíblia não diz que Lázaro vive até hoje. Mas naquele momento, Jesus ressuscitou Lázaro e Lázaro voltou a morrer como qualquer outra pessoa. E aí eu contando essa história, em seguida eu fui até o meu carro para pegar a carteira, porque estava passando a gravata do noivo. Alguns marginais entraram na festa para fazer um assalto, para fazer um arrastão nessa festa, colocaram a arma na cabeça de uma menina de 9 anos. Meu irmão estava próximo do rapaz que estava comandando o som. Quando eu voltei à mesa, meu irmão não estava. Perguntei para minha mãe, mãe, cadê o Carlinho? Ela disse, ele saiu. E aí meu irmão foi do lado do rapaz que estava comandando o som. E aí, de repente, nós escutamos muito tiro, mas muito tiro nessa festa, e não sabia de absolutamente nada que estava acontecendo. Distante, num lugar escuro, como essa chácara que a gente está aqui, quando eu olhei, vi 2 pessoas caídas. E 2 pessoas caídas, eu não sabia quem era. Naquela época, eu ainda estava na Polícia Militar, trabalhando na polícia, e alguém me disse, Paulo, você está bem? Eu disse, estou. Paulo, seu irmão está baleado. Eu falei, aonde? Lá em tal lugar. Quando eu cheguei nesse local, eu vi o meu irmão, já com o olho virado, meu irmão já estava morto. Quando eu olhei, meu irmão tinha tomado vários tiros, e aí, do lado dele, tinha um outro rapaz também, na mesma situação. E aí, quando eu cheguei nesse local, eu falei para o meu irmão, logo você. Naquele dia eu vi o poder de Deus na minha vida como nunca tinha visto antes. Por que eu estou contando toda essa história para vocês? Porque pelo fato de eu ser policial, eu já tinha vivido muitas coisas. Já tinha atendido inúmeras ocorrências, tinha vivido muitas coisas com outras pessoas. Quando você vive isso com alguém do teu próprio sangue, completamente diferente. E aí, naquele momento, foi muito difícil para mim. E aí, quando eu peguei o corpo do meu irmão, pus no meu carro e saí na rodovia Santos Dumont. Quando eu saí na rodovia Santos Dumont, eu já tinha chamado os colegas da polícia, as viaturas chegaram, e um tenente amigo meu disse, Campana, cadê o seu irmão? Eu falei, está aqui atrás na minha caminhonete. Ele disse, Campana, teu irmão está morto. Eu falei, eu sei. Socorre ele para o Mário Gato, né, para dizer que ele deu entrada com vida. E assim foi. Mas, naquele dia, o que eu fiz? Liguei para o Luiz Lauro. Quando eu cheguei na porta do hospital, o Luiz Lauro estava lá. E aí, eu fui reconhecer o meu irmão.
e o outro rapaz que estava lá. E o que aconteceu? Os marginais entraram para fazer um arrastão na festa, para fazer um assalto. Meu irmão reagiu, grudou um dos bandidos que estava armado. O rapaz do som viu outro bandido armado, grudou o segundo bandido. Nisso tinha um terceiro atrás, que deu alguns tiros nas costas do meu irmão. Quando meu irmão tomou os tiros, meu irmão abriu a mão, soltou esse bandido. Esse bandido terminou, o outro bandido que meu irmão tinha dominado, terminou de executar o meu irmão. A mesma coisa aconteceu com outro rapaz. Essa foi um momento muito difícil para nós, muito difícil. Mas em todos os momentos eu vi o amor de Deus na nossa vida, o que Deus faz. Deus me fortaleceu tremendamente. Muitos colegas da polícia, olha, é fulano, é beltrano. Eu falei, eu não quero saber de nada disso. Naquela noite, os colegas da polícia prenderam um deles, que foi o que deu os tiros nas costas do meu irmão. Quem começou tudo isso? Eu falei, eu quero falar com ele. E aí eu fui no distrito e disse para o bandido que estava lá, para aquele que tinha começado toda a história. Eu disse para ele, você matou o meu irmão e mais um pai de família. E eu quero te dizer uma coisa, quem vai fazer justiça com você não sou eu. E fui embora, cuidar de tudo que tinha que cuidar, dar notícia para a família, dar notícia para a esposa, dar notícia para os filhos, e uma situação muito difícil. E não tem qualquer tipo de problema de eu dizer o que eu vou dizer aqui. Hoje, a filha desse meu irmão trabalha conosco, que é a Bruna, lá do nosso escritório, que está aqui, que com muito carinho, que ela está aqui. Hoje uma menina abençoada, uma menina que também serve a Deus, casada com o Adriano, né? Aprove a Deus deles se conhecerem lá na empresa, e eles estão aqui. Então, Deus cuidou de nós, como cuidou da minha família, da família dele. Meu irmão deixou a esposa, a Bruna, com mais um irmão, que é o casal. Mas Deus foi cuidando, Deus foi transformando, Deus foi renovando, Deus foi mudando a história da nossa vida. Como toda a família que está aqui nessa sala, fico à vontade para dizer, todos nós temos lutas, toda família tem trauma, não existe nenhuma família perfeita. Por mais que você tente disfarçar, não existe nenhuma família perfeita. Toda família tem luta, tem trauma e tem dificuldade. Mas nós, todos nós ouvimos aqui nessa tarde, nós temos que aprender a superar as dificuldades da vida. E assim foi essa parte da história. Passado mais um tempo, eu entendi a importância de consagrar um casamento a Deus. E aí eu realmente consagrei um casamento a Deus. Um casal, quando se conhece e quando se casa, conforme eu disse para vocês, eu era enrolado, só era juntado, eu entendi a importância de casar na igreja. Quando você casa na igreja, às vezes o noivo não entende o que está acontecendo. Aquele ato é um ato espiritual. Um casal, um homem se une a uma mulher. Quando esse casal se une, um homem se une a uma mulher, ele toma uma atitude e fala assim, eu quero apresentar o meu casamento a Deus. Uma terceira pessoa passa a fazer parte. Deus passa a fazer parte da história desse casal. Por isso que na Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se rompe facilmente. Um casal pode ter suas diferenças, mas quando um casal ama Deus, ele busca Deus junto, e Deus fortalece nas dificuldades. Todo casal tem diferença, todo casal muitas vezes vive crise no casamento, mas a gente tem que entender isso, a importância de Deus na vida de um casal. E aí foi assim comigo, Deus mudou essa história. Eu tinha muita dificuldade para dizer uma palavra, né? Muito difícil, que essa palavra raramente saía da minha boca, né? De eu dizer, eu te amo, eu aprendi a dizer essa palavra. Por quê? Meus pais também não ensinaram isso para mim, conforme eu tenho certeza que tem muita gente aqui nessa sala. Nunca recebeu, às vezes, um amor, um carinho de um pai e de uma mãe. E quando você casa e tem filhos, ou marido, às vezes você não consegue exercer isso, porque você também não recebeu, você não conhece. Quando a gente passa a conhecer isso, a gente aprende a dizer isso. E eu comecei a dizer isso para meus filhos. Filho, o pai te ama. Filho, o pai te ama. Vocês são uma benção. Dizer para minha esposa. Né? Isso, a gente tem que exercitar isso. Às vezes não é tão fácil. Porque às vezes você fala, o importante é que eu sinto, eu não preciso verbalizar. Mas a gente precisa verbalizar isso. E assim Deus foi cuidando da nossa família, foi transformando a nossa vida em todas as áreas. Eu tinha empresa, tomei coragem. Eu precisava muito do trabalho na polícia, deixei a polícia militar e passei a se dedicar somente à empresa em 2005. E de 2005 para cá, a nossa empresa cresceu, mudou, temos dificuldade como qualquer outra empresa, viu gente? Quero dizer para vocês, rasgar o meu coração para vocês aqui nessa sala. Mas Campana, você é louco de expor sua vida para os funcionários? Isso que eu estou falando aqui para vocês, eu faço isso, é difícil o mês que eu não faço isso que eu estou fazendo aqui nessa noite, nessa tarde.
Eu abro meu coração para as pessoas, porque quando você faz isso, muita gente que está sentada como vocês estão aí, muitas vezes algo que eu estou falando aqui está servindo em alguma área da vida de cada um de vocês, né? E eu faço isso com o maior carinho, com o maior amor, sirvo a Deus dessa maneira, falando do que Deus tem feito na minha vida. Quem convive comigo, dentro da minha casa e dentro da Servicamp, mais da intimidade, sabe aquilo que eu estou dizendo. E como todo e qualquer empresário desse país, nossa empresa também, em muitos momentos, nós passamos por luta. Não pensem vocês que nós não passamos como empresário. Mas eu sei que Deus tem suprido as necessidades da nossa empresa. Deus tem cuidado de nós. Deus tem mantido. E vocês estão aqui fazendo parte dessa empresa, que é um sonho de criança, e que Deus abençoou, que vocês fazem parte dessa história. Todas as segundas-feiras, a Cirlei, eu vou citar o nome, né? A turma brinca comigo, que eu sempre cito o nome da Cirlei, porque ela é uma das mais velhas da empresa, como a Rose é. Todas as semanas nós oramos na empresa, e volto a dizer, não para falar de igreja, para falar do amor de Deus. Nós lemos a Bíblia e oramos, e todas as semanas eles estão aqui, então eles sabem o que eu estou falando, são testemunha disso, quem está aqui, quem participa. Nós oramos por vocês, oramos pelos nossos clientes, oramos pela vida de cada um de vocês, que Deus multiplica o salário, para Deus multiplicar o salário que vocês recebem. Claro que eu gostaria que vocês ganhassem muito mais, mas nós pagamos de acordo com o que nós cobramos. Não tem como a gente fazer diferente. Durante todos esses anos, eu não vim aqui para falar disso, mas vou fazer só um parênteses, recebi, nesses 24 para 25 anos, quanta ingratidão eu recebi. Quantas, que não vale a pena nem falar, nem vou entrar nessa esfera, mas quantas, gente? Quantas? Dá para escrever uns 100 livros. Mas as gratidão foram muito maior. Muito maior. E eu fico feliz, porque em algum momento, mesmo daqueles que foram ingratos, Deus usou a minha vida e a Servicamp para ser bênção na vida dessas pessoas, por mais que elas neguem, mas de alguma forma foi. Então, todas as semanas que nós oramos na empresa, nós oramos pelos funcionários, para Deus guardar os postos de serviço, para Deus manter acordado aqueles que trabalham à noite, para eles não dormirem à noite, pela própria segurança deles. Oramos por vocês, eu sempre faço isso nas minhas orações, mesmo quando não estou lá de segunda, quando eu estou clamando a Deus, para Deus cuidar de cada posto de serviço de vocês, manter vocês atentos, vigilantes, livrar de acidente, de bala perdida, do homem mau, do roubo, do assalto. E é assim que eu faço. E não estou contando isso para vocês, para me exibir e para receber. Não quero aplauso nenhum por causa disso, porque nem preciso disso, nem mereço isso. Porque eu também sou pé de barro e pecador como vocês. Mas Deus tem nos guardado, Deus tem nos protegido. Então, nessa tarde, é isso que eu queria deixar para vocês, nesse encerramento dessa tarde. Agradecer por vocês fazerem parte, estar aqui nessa tarde e também um pouquinho da minha história. Não quis contar uma história triste para vocês, quis contar algo da minha vida, real. Eu não estou contando da vida de ninguém, estou contando da minha vida. E tenho certeza que eu vou chamar cada um de vocês aqui, e nós tivéssemos tempo para isso, cada um tem uma história para contar, né? Mas eu, como responsável da empresa, estou contando a minha história de vida para vocês, né? Daquilo que Deus tem feito. Então, eu quero deixar mais uma vez a minha gratidão, o meu carinho por cada um de vocês. Muitas vezes, vocês que estão aqui na empresa, chega um momento que a empresa cresce, a gente não consegue ter mais o contato. Quem é mais velho aqui sabe que no passado, às vezes, eu tinha mais contato. A empresa cresce, você não lembra. Para isso que eu tenho uma equipe maravilhosa. O Amauri, que cuida do operacional, a Cirlei, que é responsável do RH, a Rose do financeiro, e assim por diante, todos que fazem parte. Né? Então, eu louvo a Deus por isso. Então, muitas vezes eu perco o contato com vocês, mas saibam que mesmo sem eu saber o nome de vocês, Deus sabe o nome de cada um de vocês. E quando eu oro pelos funcionários da Servicamp, eu estou orando por cada um de vocês, ok? Eu quero encerrar nessa tarde, eu quero chamar primeiro aqui. Eu quero chamar nessa tarde aqui, Alessandra, rapidinho, vem aqui. Alessandra, Igor e Ingrid, vem cá, rapidinho. Essa é a minha família. Minha esposa, meus filhos. Esse evento, quem promoveu todo esse evento, quem cuidou de tudo, participou de tudo, com mais pessoas, foi a minha filha Ingrid. Eu agradeço a ela por isso, ela tem participado, tem cuidado, todo esse evento. Eu não fiz nada, deixei tudo para a equipe cuidar, a Ingrid com a Marina, com outras pessoas que participaram, mas ela foi a responsável por tudo. Nós fizemos uma feira recentemente, que foi uma bênção, foi algo maravilhoso, e ela que cuidou de tudo aqui.
tudo que está acontecendo, tudo que ela foi dando ideia, foi criando. Então, ela está vindo com ideias novas, está nos ajudando e tem sido algo maravilhoso. Então, essa é a minha família. E eu queria pedir uma salva de palmas para tudo aqui que a gente está fazendo, né? Obrigado.